Olá, alunos! Eu sou a professora Kétila e sejam bem-vindos a mais uma videoaula, nossa aula de número 18, que será uma revisão sobre as plantas. Bem, vamos iniciar relembrando as características gerais das plantas. As plantas, elas pertencem a um reino chamado Plantae, e todas as plantas, elas são pluricelulares e autótrofas, né? Pluricelulares porque são formadas por várias células, né? E autótrofas porque elas produzem seu próprio alimento. E a maioria das plantas, elas apresentam clorofila, que é o pigmento verde que vai possibilitar a planta realizar a fotossíntese, né? Que é aquele processo pelo qual a planta obtém seu próprio alimento. Vamos agora aqui observar a célula vegetal. Desde o ano passado, nós vimos que a célula vegetal ela se diferencia da célula animal porque ela tem 3 organelas que as células animais não possuem, que é o vacúolo, o cloroplasto e a parede celular. A parede celular ela vai auxiliar na sustentação das células da planta, né? E também vai conferir proteção a ela. O vacúolo ele pode armazenar uma diversidade de substâncias aí diferentes, né? E o cloroplasto é onde vai estar presente a clorofila, ok? Bem, eu já até havia falado um pouquinho sobre a fotossíntese, né? Mas aqui eu queria destacar a diferença entre fotossíntese e respiração celular. A fotossíntese é o processo pelo qual as plantas, as algas e as cianobactérias elas produzem seu próprio alimento, né? E no caso aqui, utilizando a energia solar, e ela vai ocorrer nos cloroplastos. Então, isso é muito importante que vocês saibam. Onde que a fotossíntese ocorre? Ela ocorre nos cloroplastos, mas para que haja fotossíntese é necessário a luz solar. Sem a luz solar, não tem como nenhum deles fazer fotossíntese. Então, fiquem atentos a isso, ok? Então, por isso que durante a noite as plantas elas não realizam o processo de fotossíntese. Agora, quando nós falamos da respiração celular, ela ocorre em todas as células das plantas, não só em células específicas, né? E onde que ocorre a respiração celular? Ocorre em organelas que são chamadas de mitocôndrias. E na respiração celular, a glicose ela vai ser degradada. Lembram daquela glicose que a planta ela produz durante o processo de fotossíntese? Aqui, quando ela for fazer respiração celular, ela vai degradar essa substância, essa glicose, na presença de oxigênio e vai liberar energia aí, gás carbônico e água durante o processo de respiração celular. E quando que acontece esse processo de respiração celular? 24 horas por dia, eu disse isso a vocês, né? A planta ela não para de respirar. Assim como nós, animais, também não paramos de respirar, ok? Bem, vamos agora revisar os grupos de plantas que nós estudamos, começando pelas famosas briófitas. E quem são os exemplares deste grupo? Musgos, antóceros e hepáticas. As briófitas, elas têm sim grande importância, apesar de elas serem bem pequenininhas, né? Elas são consideradas espécies pioneiras na colonização de dos ecossistemas, né? Dos ambientes. E isso faz com que elas auxiliem na manutenção da umidade daquele local também. Então, elas são super importantes sim, tá? Tudo na natureza tem importância, lembra? Eu já discuti isso com vocês. As briófitas, elas são plantas avasculares, ou seja, elas não apresentam aqueles vasos condutores de seiva. Então, como que os nutrientes eles vão ser distribuídos pelo corpo dessa planta? Vai passando o nutriente de uma célula para outra, tá bom? A reprodução desse grupo é por meio de alternância de gerações. A gente viu que tem uma fase sexuada e uma fase assexuada. E na fase sexuada, a água ela vai transportar o gameta masculino até o feminino. E na fase assexuada, os esporos eles vão cair no chão e vão germinar e originar uma nova planta, tá? Então, nós temos que lembrar também que as briófitas, elas são dependentes de água, né? Para que haja aí a reprodução dela. Então, é outra característica que vocês têm que ficar, olha, ligados, tá bom?
Próximo grupo, Pteridófitas. As pteridófitas já têm uma característica diferente aí, mas quem que são os representantes das pteridófitas? São as samambaias, os xaxins, cavalinhas, avencas e tem uma infinidade de outros exemplares, tá bom? As pteridófitas, elas já são plantas vasculares, ou seja, elas possuem aqueles vasos condutores de seiva, condutores de nutrientes. E a reprodução delas também é por meio de alternância de gerações. Na fase assexuada, os esporos que são produzidos ali nos soros, eles vão germinar no solo úmido e vão originar o prótalo, tá? E já na fase sexuada, no prótalo, formam-se estruturas produtoras de gametas masculinos e femininos. Então, é assim que vai ocorrer a reprodução delas. Vamos ao próximo grupo, as gimnospermas. Quem que são os exemplares desse grupo? Pinheiros, cedros, sequoias, entre outros, tá? Os mais conhecidos, inclusive, são esses que eu coloquei nessas imagens para vocês. O pinheiro do Paraná, né, que também é chamado de araucária. E aí nós temos o pinhão, né, que são as sementes, na verdade, da araucária. Uma característica interessante é que foram o primeiro grupo de plantas a apresentar sementes, só que essas sementes, elas não têm frutos. Então, daí vem a origem do nome gimnosperma, significa sementes nuas, sem a proteção desse fruto, tá? E a reprodução delas é por meio de alternância de gerações. Então, na fase assexuada, vai ter a produção dos esporos e na fase sexuada formam-se os gametas. Aqui no caso, o gameta masculino, ele vai ser transportado pelo vento, então esse processo de transporte aí desse gameta pelo vento a gente chama de anemofilia, como eu já havia falado, tá? Então vai transportar esse gameta masculino aí até o estróbilo feminino, que eu também falei que é uma palavra-chave de quando nós falamos de gimnospermas, né? Estróbilo, que é a estrutura reprodutiva desse grupo de plantas. Então, fiquem atentos, tá bom? Bem, agora vamos ao grupo que tem aí, olha, a maior biodiversidade do planeta quando nós falamos de plantas, que são as angiospermas. As angiospermas, elas também são plantas vasculares e elas vão apresentar flores, além de frutos e sementes. Então, é o único grupo que vai ter todas essas características aí, né? Vão ter as flores, os frutos e também as sementes. Os frutos nas angiospermas, eles vão revestir e vão proteger as sementes e também vão auxiliar aí na perpetuação da espécie, como eu disse para vocês, né? Porque quando um animal ele se alimenta desse fruto, ele acaba, né, ajudando na dispersão das sementes, ele consegue levar as sementes para diversos lugares. E tem uma característica também muito interessante nelas, que são essas flores, né, que atraem os polinizadores por causa da forma dessas flores, né, e também do cheiro, né? Então atrai diversos polinizadores. São todas estratégias que nós já estudamos em aulas anteriores. Bem, agora, na segunda parte da nossa aula, nós veremos, né, revisaremos os órgãos vegetativos e os reprodutivos. Então, vamos começar pelos órgãos vegetativos. Os órgãos vegetativos das plantas, como nós vimos, eles estão relacionados à manutenção da vida dela, né? E às funções básicas que ela tem que fazer aí, né? Inclui as folhas, os caules e raízes. Então, nós vamos ver rapidinho cada um desses órgãos vegetativos novamente. Então, começando pela raiz. A principal função da raiz vai ser absorver água e sais minerais do solo. Mas tem uma outra função também bem importante, que é fixar a planta no substrato. Então, a gente sabe que se uma árvore ela for gigantesca, né, ela vai ter que ter raízes bem grandes, né, para suportar aí, para sustentar aquela planta enorme, né? E as raízes, elas estão presentes somente em plantas vasculares, ou seja, briófita não tem raiz, né? A função secundária da raiz, que nós também vimos, é o armazenamento de substâncias nutritivas.
que são as raízes que nós vimos, aipim, cenoura, batata doce, né? São raízes que têm esse armazenamento de substância nutritiva, que no caso aí até o amido, né? E as raízes, elas são classificadas de 3 formas: raízes subterrâneas, que ficam aí debaixo mesmo do solo, né? As raízes aquáticas, como vocês estão observando aqui nessa imagem, né, na água, e as raízes aéreas, que elas ficam sob o solo, né, como é o caso até do mangue também. Aqui eu coloquei outra imagem para relembrá-los do que se trata. Então, são classificadas dessas 3 formas. Bem fácil, né, pessoal? Vamos agora relembrar a respeito do caule, né? O caule, ele é um órgão de sustentação da planta e que tem uma função também muito importante, porque é nele que estão aí os vasos condutores de seiva, por onde vai passar a seiva bruta, que são, no caso aqui, os sais minerais e a água, né? E a seiva elaborada, que é aquela que é produzida depois do processo de fotossíntese, a glicose. Nas plantas herbáceas, como nós vimos, né, tem vários exemplos, salsinha, camomila, hortelã, orégano e tudo mais, o caule ele vai ser flexível. Agora, em árvores, né, que vão alcançar aí grande porte, esse caule ele tem que ser mais resistente, né, para sustentar essa planta enorme aí. E os caules eles vão ser classificados em aéreos, subterrâneos e aquáticos, seguindo ali quase o mesmo conceito das raízes, né? Os aéreos, a gente viu um pouco disso também lá na aula, eu mostrei em detalhes, né? Esses tipos de caule, ok? E para finalizar aqui, as folhas, né? A folha, ela é responsável pela maior parte da fotossíntese que é realizada pelas plantas, porque nós vimos que em alguns casos que as plantas elas têm folhas modificadas em espinho, por exemplo, a fotossíntese ela vai ser feita onde? No caule, onde vai ter clorofila, né? E a fotossíntese ela é realizada nas folhas, principalmente, né, devido à grande quantidade de clorofila que tem nessas estruturas aí. Mas, além de fazer dessa função de fotossíntese, ela também desempenha outras funções, que é a respiração da planta e a transpiração dela através dos estômatos, que foram estruturas também que nós vimos em detalhes. Então, também fiquem bem atentos a essa questão dos estômatos, que a gente viu que algumas plantas que vivem em áreas muito secas, né? O que elas fazem com os estômatos? Elas permanecem com eles fechados durante o dia para evitar a desidratação, porque por meio da transpiração, a gente não perde bastante água. A mesma coisa acontece com as plantas. Se elas ficarem com os estômatos abertos, elas vão perder muita água, né? Agora vamos para os órgãos reprodutivos. Nós vimos os vegetativos, agora vamos relembrar os órgãos reprodutivos. Como vem do próprio nome, né? Os órgãos reprodutivos, eles têm a função de reprodução. E os órgãos reprodutivos das plantas, flores, frutos e sementes, eles são característicos de qual dos grupos dos grupos que nós vimos, que nós estudamos? Característico das angiospermas, né? As flores, elas protegem as estruturas produtoras dos gametas, né, feminino e masculino, e os frutos eles vão proteger as sementes. E também vão auxiliar na dispersão, como eu até falei um pouquinho com vocês já, né? Então, a flor, ela é formada por folhas modificadas. As sépalas e as pétalas vão ser essas estruturas aí de proteção. As pétalas que têm aquelas cores chamativas e que vão desempenhar a função de atrair os polinizadores, né? Chamar a atenção, assim, ser bem bonita, né? Para atraí-los. E as estruturas das flores que estão diretamente relacionadas aí à reprodução são os estames, a parte masculina da flor, onde que vai ser produzido os grãos de pólen, e o carpelo, que é a parte feminina da flor, onde vai se encontrar o ovário com os óvulos, tá? Então aqui essa imagem eu também já tinha usado na aula anterior, né? Mostrando em detalhes para vocês onde que fica o estame, o que é o carpelo, né? Mostrando aqui o detalhe do ovário, onde vai ter dentro desse ovário óvulo ou óvulos, né? Dependendo aí da planta, pode ter um óvulo só, como eu já havia falado. E a polinização é o processo, né? É o transporte
do pólen, dos estames, né, que é aquela estrutura masculina, até o carpelo, que é a estrutura reprodutiva feminina. Aí esse transporte de uma estrutura masculina para uma feminina é chamado de polinização. E nós temos diversos seres vivos que auxiliam na polinização. Abelhas, morcegos, pássaros, tá? Tem uma infinidade aí de polinizadores. Lembrando a vocês que as abelhas, elas são responsáveis pela maior parte, né? Mas, claro, tem muitos outros animais que auxiliam aí nesse processo também, ok? O fruto, né? Fruto. Qual que é a função dos frutos, né? Eles têm função de proteger as sementes e também auxiliar na dispersão dessas sementes e, por consequência, perpetuação aí da espécie. Então, os frutos, eles também são bem saborosos, né? Justamente para auxiliar nesse processo aí. Interessante, né? E as sementes, né? As sementes, elas têm uma função também muito importante, pessoal. Por quê? Nas sementes que ficam abrigados o embrião da planta após a fecundação. E no caso aqui, né, das angiospermas, o embrião ele pode conter uma ou duas folhas embrionárias, né, que são aquelas estruturas que recebem o nome de cotilédones. E essas folhas embrionárias, elas têm uma reserva nutritiva para que o embrião ele se desenvolva, né? Para que ele se desenvolva. Então, nós temos também uma infinidade de sementes. Inclusive, nós vimos que para que a semente ela germine, né, para que haja uma quebra de dormência, é necessário as condições ideais e que cada semente ela tem uma condição ideal para ela se desenvolver, né? Não basta só você colocar numa tigela, por exemplo, deixar a semente, ela não vai germinar, né? Mas varia de semente para semente as condições que vão ser necessárias para ela se desenvolver. Então, agora, vocês vão responder o questionário PDF que eu enviei para vocês, e esse questionário ele deverá ser entregue à coordenação por meio de fotografia até o dia 29 de julho. Então, fiquem atentos a este prazo, tá? É o prazo limite para vocês me entregarem essa atividade, para que eu possa corrigi-la, ok? Então, nos vemos na nossa próxima live para tirarmos as dúvidas. Bons estudos, um grande abraço e até a nossa próxima aula.